Feliz aquele que não imita o mundo, nem deposita a sua esperança em qualquer coisa que não o Senhor. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai continuar aqui com Salmo 40 e só lembrando, sexta-feira, 7 horas da noite, no meu canal, aqui no meu canal no YouTube, live. Como lidar com filhos adolescentes. Vai ser muito bom. Vamos lá, Salmo 40. Versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um posto de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. E aí, verso 4, que é o tema de hoje aqui. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Há duas interpretações aqui possíveis para este versículo. O que ele quer dizer com bem-aventurado o homem que não se volta, que não se volta aos arrogantes? Como assim não se volta aos arrogantes? Uma primeira possível interpretação é que não deposita a sua confiança nos soberbos. Por exemplo, Israel. Muitas vezes, Israel, ao invés de buscar socorro em Deus, foi buscar nos ídolos. Por isso, os profetas vinham até o povo e advertiam o povo, dizendo assim, não há Deus aqui em Israel, para que vocês possam buscar ajuda nesses homens ímpios, nessas nações pagãs, ou também, não há Deus aqui para que vocês consultem esses profetas de Baal. Então, essa seria uma boa uma opção, que bem-aventurado é aquele que não confia nos arrogantes. Ao invés de confiar em Deus, confia nos arrogantes. Israel, então, olhava para aquelas grandes nações e achava, olha aí, e eles eram soberbos, obviamente, esses caras vão nos salvar de nossos inimigos. Essa seria uma primeira opção aqui. Pode ser. Uma segunda interpretação possível, talvez a mais provável, é bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes. É, que não imita os arrogantes. E nós fazemos isso, em primeiro lugar, quando nós seguimos os caminhos dos ímpios. Por exemplo, homens de sucesso. Ah, aquele cara fez assim, assim, assado, então a gente tem que fazer também. A igreja muitas e muitas vezes faz isso. Vê lá o mundo fazendo algo e dando certo, e aí a igreja fala, vamos imitar. Ao invés de imitar o que a Bíblia declara, seguir o que a Bíblia declara, se volta para os arrogantes. Ah, eles sabem, eles estão tendo sucesso, então a gente vai imitar esse povo. Se ele é um sucesso, então o que ele faz está certo. Muitas vezes, então, imitamos os ímpios ao criar os nossos filhos, ao gerir as nossas finanças. No meu curso Criação de Filhos, eu mostro o quanto que as pessoas imitam o mundo e não sabem. Isso é que é triste, sabe? É como muitos e muitos cristãos, eles imitam os soberbos e nem notam. Eles juram que estão seguindo a Bíblia, mas não estão. Na criação dos filhos, por exemplo, estão seguindo vários e vários conceitos da psicologia, apesar de nunca terem lido nada sobre psicólogos, sobre psicologia, mas eles seguem, sem saber. Por quê? Porque esses conceitos da psicologia estão presentes na nossa cultura. Eu vou começar uma série aqui no YouTube, acho que daqui a algumas 2 semanas no máximo, sobre finanças, o cristão e a prosperidade, o cristão e o dinheiro, alguma coisa assim. É impressionante como que os crentes também seguem homens ímpios e soberbos para gerir a sua empresa, o seu trabalho, as suas finanças. Não se voltem aos soberbos. Bem-aventurado aquele que confia em Deus. E qual seria uma evidência disso? Que você busca na Escritura como gerir os seus filhos. Como educar os seus filhos, como gerir suas finanças. Então, isso é fundamental. E na realidade, gente, a nossa caminhada com Cristo é justamente isso. A cada dia, sermos lavados dessa imundícia que está impregnada em nós, que são os conceitos deste mundo. Então, bem-aventurado aquele que não se volta aos arrogantes, ou seja, que não imita os ímpios, não imita os arrogantes. Um aspecto dessa ideia de imitar é justamente não os imita em sua arrogância. Os ímpios, os arrogantes são aqueles que, eles são vencedores, eles podem todas as coisas. E muitas vezes nós tendemos a imitar esse povo. Vou te dar um exemplo de como que nós devemos agir. Algumas vezes já aconteceu comigo o seguinte,
Uma pessoa sendo extremamente desonesta comigo. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa, puxa, o cara foi tão maldoso, e assim, de maneira pesada, sabe? Palavras tão pesadas. E aí eu olhava para a pessoa e falava, meu Deus, esse cara é um fracasso em todas as áreas da vida dele. Todas as áreas da vida dele. Quem é ele, né? Para falar de mim. Mas aí eu pensava, Mas quem disse que eu sou alguma coisa? E eu olhava e falava, puxa, eu estou numa posição melhor que esse cara aí. Eu podia agora ir com os 2 pés em cima dele. Mas eu penso, mas se eu estou melhor, não é justamente porque Deus me colocou? Então, e Deus pode me tirar. Porque a Bíblia diz que Ezequias ficou arrogante, não retribuiu a todos os benefícios que Deus havia feito por ele. E Deus o puniu. E aí eu pensei, oh Deus, me livra da arrogância. Me livra de agir como os arrogantes, que quando podem, eles pisam nos outros, principalmente naqueles que os humilharam. Principalmente naqueles que pisaram neles. E chegam num momento de sucesso, de êxito, e aí falam, tá vendo? Agora eu vou pisar em você, seus ignorantes, seus canalhas. Mas não foi Deus quem nos colocou ali, naquela posição? Então, o arrogante, ele acha que ele faz alguma coisa por ele mesmo. Ele acha que ele mantém alguma coisa. Não mantém. Nós não somos nada em nós mesmos. Então, não se volte aos arrogantes. Primeiro, no sentido de não deposite sua confiança nesses soberbos. Não busque ajuda em homens ímpios que são contrários à palavra de Deus. Ou não imite os ímpios. Não, aquele cara é um cara de sucesso, eu vou seguir o que eles fazem e o que eles falam, tanto para criar os meus filhos, para gerir minha empresa. Eles são ímpios, odeiam o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Procure na palavra de Deus o que você precisa. Não os imite na arrogância. Lembre-se, Deus que fez tudo por você, Deus que tem feito por você, Deus que tem te abençoado. Então, seja humilde, bem-aventurados humildes de coração. Nunca pense, eu vou mirar aquele cara, eu vou destruir aquele outro ali que pensou que é isso, aquilo outro. Não, eu sou o cara. Não faça isso. É Deus, Deus é quem nos leva, quem nos levanta. Que tens tu que não tenhas recebido? Pergunta Paulo. Quem te faz sobressair? Quem? Pergunta Paulo. É Deus. E se é Ele que te faz sobressair, por que você se vangloria como se não o tiveras recebido? Tudo que você tem, você recebeu de Deus. É Ele que te faz sobressair, diz Paulo. Então, como você se vangloria se você recebeu de graça de Deus? Da graça, por meio da graça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Ó Pai, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino. Pois bem, Pai, faz de nós humildes de espírito a cada dia. Tem misericórdia de nós, ó Deus vive e todo-poderoso. Não permita que o nosso coração se ensoberbeça. Não permita que, Pai, venhamos a achar que nos ímpios está o nosso socorro. Que eles é que conhecem. Oh não, Pai, que possamos seguir a Tua santa e bendita palavra. O jeito que a Tua palavra nos determina, é assim que nós queremos agir. Abençoa o nosso dia, que a graça do Senhor esteja conosco em mais um dia. Fortalece cada um de meus irmãos e amigos, enche-os do Teu conhecimento, livra-os de todo mal, que a graça do Senhor os acompanhe em mais um dia, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Até amanhã, se Deus quiser.